Salmo 40, versículos 9 e 10. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Você já deve ter enfrentado circunstâncias nas quais se questionou: aonde foi que eu me meti? Como foi que eu entrei nessa? Como é que eu consegui chegar nessa situação onde eu me encontro? Não sei exatamente como foi que eu cheguei lá. Talvez a minha mãe tenha ido visitar uma parente, uma amiga. Eu só sei que com menos de 10 anos eu me encontrei na casa de uma mulher, uma senhora, que eu não me lembro quem é. E em algum momento, aquela senhora perguntou se eu queria tomar um leite com Nescau. E eu disse que sim, né? Como qualquer criança faria. Quando eu dei o primeiro gole, eu logo percebi que aquilo não era leite com Nescau. Era leite com qualquer outro achocolatado barato que não chegava aos pés do Nescau. E provavelmente com menos de 10 anos eu não consegui esconder o quão ruim era o gosto daquele achocolatado. Eu não consegui esconder a minha decepção com aquele copo de leite com aquele achocolatado ruim que eu não sei qual era. Foi com menos de 10 anos que eu percebi que muitas vezes as pessoas usam o nome de uma marca famosa, tal como Nescau, para se referir a uma categoria de produtos, tal como achocolatados. A pessoa compra qualquer achocolatado e ela chama aquele achocolatado de Nescau, ainda que não seja Nescau, de fato. Outros exemplos incluem a marca Maizena, que é usada como sinônimo de amido de milho. Né? A pessoa vai pesquisar uma receita, em vez de estar lá escrito amido de milho, tá Maizena. Você tem que usar Maizena nessa receita. Bombril, para se referir à esponja de lã de aço. E Danone, para se referir a qualquer tipo de iogurte. Assim como aquela mulher usou a marca Nescau para se referir a um achocolatado genérico, muitas pessoas e igrejas usam o nome Jesus para se referir a uma falsificação do Cristo revelado na Escritura. Assim como aquela mulher usou a palavra Nescau, a marca Nescau, para se referir a um achocolatado qualquer, genérico, muitas pessoas e igrejas usam o nome Jesus para se referir a um impostor, a uma falsificação, a uma caricatura do verdadeiro Jesus. É possível usar o nome Jesus para se referir a um impostor, a um ídolo, a um falso Deus, que não pode trazer salvação a ninguém. O relato do bezerro de ouro lá em Êxodo demonstra isso. Demonstra que é possível usar o nome próprio e pessoal de Deus, o nome que o próprio Deus deu a si mesmo, Yahvé, que para nós no Antigo Testamento normalmente é traduzido como Senhor, em letras maiúsculas. É possível usar o nome próprio e pessoal de Deus para se referir a um ídolo, a um Deus falso. O povo viu que Moisés tinha subido do Monte Sinai já há muitos dias e não havia descido. E eles chegaram a essa conclusão: Moisés deve ter morrido no Monte Sinai. Porque a gente sabe que lá não tem alimentação, né? Não tem nada que ele possa comer. E ele já está há muitos dias lá em cima. Não tem água, não tem nada para ele lá.
E ele sumiu já há vários dias, ele provavelmente morreu. Então os líderes de Israel chegaram até Arão, que era o irmão de Moisés, o segundo na hierarquia de Israel, né, o segundo no comando. Eles disseram, olha, Moisés provavelmente morreu lá em cima. E tu tem que fazer uma coisa a respeito, porque esse povo aqui, ó, esse povo eles precisam visualizar Deus à frente deles. Tem que fazer alguma coisa, tem que fazer deuses que vão à frente de nós. Então Arão diz o seguinte, bom, então se vocês querem que eu faça isso, eu quero que vocês me deem todos os artigos que vocês têm de ouro aí, todas as correntes, os colares, os brincos, qualquer coisa que vocês têm de ouro aí, eu quero que vocês tragam para cá e eu vou fundir um ídolo. E ele fundiu um bezerro de ouro. E quando o povo viu aquele bezerro de ouro, eles disseram, esses são os deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. E quando Arão viu isso, ele disse o seguinte, na verdade ele edificou um altar diante daquele bezerro de ouro, e ele fez a seguinte proclamação, amanhã haverá festa ao Senhor. Amanhã haverá festa a Yahvé. Quando ele diz amanhã haverá festa ao Senhor, amanhã haverá festa a Yahvé, ele não estava se referindo ao Deus que estava se manifestando em fogo lá no cume do Monte Sinai. Não, ele estava se referindo ao bezerro de ouro. Ele chamou o bezerro de ouro de Yahvé. Ele pegou o nome de Deus e usou para se referir ao bezerro de ouro. No dia seguinte, madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas a quem? Ao bezerro de ouro, que eles chamavam de Yahvé, o nome próprio e pessoal de Deus. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Esse se divertir aqui é uma espécie de eufemismo para orgia. Porque quando Moisés desce do monte, o povo está completamente nu. Arão usa o nome próprio e pessoal de Deus, Yahvé, traduzido nas nossas Bíblias no Antigo Testamento como Senhor, em letras maiúsculas, para se referir ao ídolo de ouro, ao bezerro de ouro, que ele acabara de fundir. E além disso, o Israel idólatra oferece a esse bezerro de ouro chamado Yahvé os sacrifícios, as ofertas pacíficas, os holocaustos que Deus determinou que deveriam ser oferecidos a ele apenas no seu tabernáculo. Como se não bastasse o relato do bezerro de ouro em Êxodo, Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, explicitou a possibilidade de alguém usar o nome de Jesus para se referir a um Cristo falso. Escreveu Paulo o seguinte, temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois se vem alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daqueles que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram. Então Paulo aqui deixa bem claro a possibilidade de alguém pregar um Jesus, de alguém usar o nome Jesus para se referir a um ser que é diferente daquele que foi revelado nos evangelhos. Inclusive um espírito diferente, né? É possível usar o nome próprio Espírito Santo para se referir a um espírito que não pertence a Deus. É, portanto, perfeitamente possível usar o nome Jesus para se referir a um impostor, a um ídolo, a um Deus falso, que não pode trazer salvação a ninguém. Você deve pregar e se esforçar
para que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos creiam em Jesus, mas não qualquer Jesus. É necessário que você se esforce para que essas pessoas que convivem com você creiam em Jesus. Mas não qualquer Jesus. De nada adianta os teus familiares crerem no Jesus pregado pelas testemunhas de Jeová, ou pelos adventistas do sétimo dia, ou pelos mormons. Porque o Jesus pregado pelas testemunhas de Jeová, o Jesus pregado pelos adventistas do sétimo dia, o Jesus pregado pelos mormons, não é o Jesus revelado na palavra de Deus. É um Jesus diferente. É um ser diferente, que eles chamam de Jesus, mas que não é o verdadeiro Jesus. É um impostor. É um ídolo, é um Deus falso. De nada adianta os teus amigos crerem no Jesus pregado pelas igrejas universal do reino de Deus, internacional da graça de Deus, mundial do poder de Deus, uma vez que o Jesus de Edir Macedo, o Jesus de R.R. Soares, o Jesus de Valdemiro Santiago, não é o mesmo Jesus revelado, retratado na Escritura. De nada adianta os teus vizinhos crerem no Jesus pregado pela igreja romana, uma vez que o Jesus do catolicismo romano nada tem a ver com o Jesus pregado pelos apóstolos da Escritura. Não, o Jesus da igreja católica romana, ele depende da sua mãezinha. Né? Porque se a mãe de Jesus não interceder a favor dos pecadores, agora e na hora da sua morte, Jesus não está muito disposto a salvar os pecadores. É necessário que a mãezinha amoleça o coração de Jesus, para que então ele se compadeça dos pecadores. Mas esse não é o Jesus da Escritura, né? O Jesus que nós encontramos na Escritura não é um Jesus que depende de Maria. Não. De nada adianta os teus conhecidos crerem no Jesus retratado pelo cinema e pela televisão, tais como as novelas da Record e seriados como The Chosen, que, se eu não me engano, foi transmitido, é transmitido pelo SBT, e eu acho que também está na Netflix, visto que o Jesus do cinema e da televisão não é o Jesus que nasceu de uma virgem, viveu uma vida de perfeita obediência à lei de Deus, pregou com fidelidade o evangelho, morreu na cruz a favor dos pecadores, ressuscitou de entre os mortos, subiu aos céus, onde está assentado à destra do Pai, governando céus e terra com toda autoridade e poder, até que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés, quando então ele voltará para julgar grandes e pequenos, vivos e mortos. O Jesus do cinema, o Jesus da televisão, não é o mesmo Jesus da Escritura. Se você crer em um Jesus cuja mensagem difira um único i ou traço do que a palavra de Deus ordena, se você crer num Jesus cuja mensagem difira um único i ou traço do que a palavra de Deus ordena, no dia em que Cristo vier para julgar os grandes e pequenos, os vivos e os mortos, a tua decepção ao ser condenado ao inferno por crer num Jesus falso e caricato será infinitamente maior do que a decepção que eu tive ao provar aquele leite com aquele achocolatado que não era Nescau. A minha decepção naquele dia foi grande, mas a tua decepção no dia do juízo será infinitamente maior do que a minha decepção naquele dia. Se você não deseja experimentar essa decepção infernal,
É necessário que você se submeta à palavra de Deus. E se você não deseja essa decepção infernal para os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, é preciso que você se assegure de que essas pessoas que convivem com você se submetam à Escritura. E por que isso? Porque é necessário que você se assegure de que tanto você quanto as pessoas que convivem com você estejam submissos à Escritura. A necessidade para isso ela pode ser explicada da seguinte forma: Deus é fiel unicamente a si próprio. Deus é fiel unicamente a si próprio. Deus é fiel unicamente à sua verdade. Ou ainda, Deus é fiel unicamente à sua palavra. De modo que se você, os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos se submeterem ao objeto da fidelidade de Deus, ou seja, se vocês se submeterem à palavra de Deus, vocês experimentarão as bênçãos que decorrem da fidelidade de Deus à sua palavra. Se, no entanto, você, os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, rejeitarem a palavra de Deus e se rebelarem contra ela, vocês experimentarão a maldição e a decepção infernal que decorrem da fidelidade de Deus à sua palavra. Porque a fidelidade de Deus traz tanto bênção quanto maldição. A fidelidade de Deus à sua palavra traz tanto bênção e maldição. Bênção sobre aqueles que se submetem ao objeto da fidelidade de Deus, que se submetem à palavra de Deus, e maldição sobre aqueles que rejeitam a palavra de Deus e se rebelam contra ela. Assegure-se, portanto, de que você, os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, rejeitem todas as versões caricatas e falsas de Jesus, para assim estarem vocês plenamente submissos à palavra de Deus. Essa é a quarta pregação de uma série intitulada Destrua todas as desculpas que as pessoas apresentam para não crer em Jesus e no Evangelho. E uma das desculpas mais comuns apresentadas pelas pessoas é exatamente a sua fé numa versão caricata e falsa de Jesus. Você vai pregar acerca de Jesus? E o teu parente, teu amigo, vizinho, conhecido diz: não, mas eu fui batizado na igreja católica quando era criança, então tá tudo bem comigo. Né? Qual é a desculpa que eles estão apresentando? A sua fé numa versão, na versão caricata e falsa que a igreja católica apresenta de Jesus. Não, eu fui batizado lá. Tá tudo tranquilo comigo. Não tem nenhum problema. Uma das desculpas mais comuns apresentadas pelas pessoas é a sua fé numa versão caricata e falsa de Jesus. É por essa razão que nessa mensagem demonstraremos como você se certificará de que nem você, nem as pessoas do teu convívio creiam em versões caricatas e falsas de Jesus. E nós teremos como foco as versões caricatas e falsas de Jesus que resultam de produções cinematográficas e televisivas, tal como o seriado The Chosen. Tendo em pregações passadas considerado as boas novas da justiça de Deus, no versículo 9 do Salmo 40, né? E as más novas da justiça de Deus, no princípio do versículo 10 do Salmo 40, nós devemos tratar agora de dois outros atributos divinos listados por Davi nesse trecho do Salmo 40, que é a fidelidade de Deus. Apregoei a tua fidelidade, quase na metade, ali um pouquinho antes da metade do versículo 10, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. E ele continua: não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Nós vamos tratar de dois atributos que Davi lista, dois atributos de Deus listados por Davi aqui,
que é a fidelidade de Deus e a verdade de Deus. Por que nós faremos isso? Por que nós trataremos da fidelidade de Deus em conjunto com a verdade de Deus? Por que não tratar desses atributos separadamente? Ou ainda, por que não seguir a ordenação usada por Davi? Porque Davi, claramente, ele está unindo, pareando fidelidade com a salvação. Ele afirma, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Ele coloca como par aqui fidelidade e salvação e depois benignidade e verdade. Por que não seguir a ordenação de Davi aqui? Por que não seguir esses dois pares criados por Davi aqui? Bom, a escolha de parearmos a fidelidade de Deus com a verdade de Deus, ela não é sem razão e ela pode ser explicada facilmente. Os substantivos hebraicos emuná, fidelidade, e emet, verdade, esses substantivos eles compartilham basicamente o mesmo campo semântico, a mesma gama de significados. São duas palavras diferentes, mas que têm basicamente o mesmo grupo de significado, a mesma gama de significados. Ou seja, nós podemos dizer que esses dois substantivos hebraicos, emuná, fidelidade, e emet, verdade, são praticamente sinônimos. E é necessário entender o seguinte, nós não estamos afirmando que os substantivos portugueses, fidelidade e verdade, são sinônimos. Nós não estamos falando do português aqui, entendeu? Nós não estamos falando que em português, fidelidade e verdade são sinônimos. Não, nós estamos falando que em hebraico, as palavras para fidelidade e verdade são praticamente sinônimos. Então é apropriado abordar esses dois atributos divinos aqui, esses dois atributos de Deus, numa mesma mensagem, a fim de evitar uma pregação a mais que aborde mais ou menos o mesmo assunto num período curto de tempo. Porque senão daqui a 2, 3 semanas eu teria que fazer uma nova pregação abordando um novo termo hebraico aqui, que basicamente significa o mesmo que nós já havíamos tratado anteriormente. Então, para evitar uma pregação a mais, tratando de um assunto praticamente parecido, num período curto de tempo, nós vamos tratar desses dois substantivos hebraicos, desses dois atributos de Deus, numa mesma pregação. Os sentidos que o substantivo hebraico emuná assume no Antigo Testamento incluem fidelidade, que é a qualidade de ser fiel, honestidade, a qualidade de ser honesto, firmeza, a qualidade de ser firme, a qualidade de ser seguro, de ser imóvel. Inclui também a verdade como declaração, uma declaração verdadeira, que por ser verdadeira é também confiável. Emuná também pode significar fé, uma crença forte, uma confiança em algo ou em alguém. E também pode ter o sentido de verdade como qualidade. Antes, verdade como uma declaração, agora verdade como qualidade, que é a conformidade com a realidade e os fatos, implicando confiabilidade. Já emet é usado na escritura da Antiga Aliança com os seguintes sentidos: fidelidade, a qualidade de ser fiel; verdade como qualidade, conformidade com a realidade e os fatos, com a implicação de confiabilidade; a verdade como declaração, uma declaração verdadeira, com a implicação de ser também confiável; a verdade como fato, um fato que foi verificado, com a implicação de que o fato foi por ter sido verificado, ele também é confiável. Também emet tem o sentido de honestidade e também de durabilidade. Aquilo que tem o poder de durar, o poder de permanecer. Mesmo em função, podendo resistir ao estresse, podendo resistir à força. Então, esses dois substantivos hebraicos, eles compartilham basicamente o mesmo campo semântico,
Um deles aqui tem algum significado que não é compartilhado pelo outro, mas eles basicamente significam a mesma coisa. Isso, no entanto, não significa que nós devemos tratar esses dois atributos de Deus, verdade e fidelidade, como se eles fossem um único atributo. E eu estou falando de atributo aqui, eu percebi que eu não defini para vocês o que é atributo. Atributo é, a gente pode dizer em palavras bem simples, é uma descrição. Um atributo de Deus é uma descrição de Deus. Por exemplo, alguém poderia dizer que um atributo meu, um atributo que pertence a João Mateus Beck é a sua beleza física. Né? Então obviamente eu estou brincando. Quer dizer, se alguém quer descrever João Mateus Beck, dirá que aquele homem é extremamente bonito, extremamente atraente. Né? Então, um atributo de Deus nada mais é do que uma descrição de Deus. Então, a justiça de Deus. Deus é justo. Nós estamos descrevendo Deus. Quem é Deus? Deus é um ser que é justo. A verdade de Deus. Quem é Deus? Deus é um ser que é verdadeiro. Quando ele fala a verdade. Quem é Deus? Deus é fiel. Aquilo que ele fala, é possível confiar naquilo que Deus fala, porque ele é fiel. Se ele fala alguma coisa, ele vai cumprir aquilo que ele falou. Esses dois atributos de Deus, embora os substantivos usados para descrever esses dois atributos de Deus, eles sejam praticamente sinônimos, isso não quer dizer que nós possamos confundir um atributo com outro. Nós não podemos confundir a verdade de Deus com a fidelidade de Deus. Esses dois atributos, fidelidade e verdade, certamente estão relacionados, mas nós não devemos confundir um com o outro. Nós podemos e devemos afirmar que Deus é fiel por ser verdadeiro. E que Deus é verdadeiro por ser fiel. Em outras palavras, Deus é fiel no cumprimento das suas promessas, exatamente porque tudo aquilo que ele prometeu na sua palavra é verdadeiro. Ele não mentiu. Nenhuma promessa de Deus é mentirosa. O que significa que ele certamente é fiel no cumprimento das suas promessas, porque Deus não mente. Então, Deus é fiel no cumprimento das suas promessas, porque tudo aquilo que ele prometeu na sua palavra é certamente verdadeiro. Como consequência, Deus é verdadeiro em tudo o que promete, porque ele certamente cumprirá todas as promessas que ele faz na Escritura. Surge, então, uma questão importante que deve ser respondida. A quem Deus é fiel? Há um hino muito belo na harpa cristã que em certo momento afirma: Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Eu sugiro que a fraseologia deste hino está parcialmente correta. E o problema de algo parcialmente correto é que qualquer coisa que está parcialmente correta, ela está completamente errada. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Não. Deus é fiel unicamente a si próprio e a ninguém mais. Afirmar que Deus é fiel unicamente a si próprio significa afirmar que Deus é fiel à sua verdade. Ou ainda, significa afirmar que Deus é fiel à sua palavra.
Deus está unicamente comprometido com a sua palavra. Deus é fiel unicamente à sua palavra. Nós experimentamos as bênçãos decorrentes da fidelidade de Deus à medida em que nos submetemos ao objeto da fidelidade de Deus. Ou ainda, nós experimentamos as bênçãos que decorrem da fidelidade de Deus à sua palavra à medida que nós o submetemos à palavra de Deus a qual ele é fiel. E note como nós expressamos essa ideia. Experimentamos as bênçãos que decorrem da fidelidade de Deus à sua palavra à medida em que nos submetemos à palavra de Deus. Nós nos expressamos deste modo porque Deus sempre será fiel à sua palavra. Isso independe da nossa submissão à sua palavra ou não. Ele sempre será fiel à sua palavra. Não importa se eu ou você nos submetemos à palavra de Deus, Deus sempre será fiel à sua palavra. O que significa o seguinte: se nós não nos submetermos à palavra de Deus, nós experimentaremos não as bênçãos decorrentes da fidelidade de Deus à sua palavra. Se nós não nos submetermos à palavra de Deus, experimentaremos a maldição que decorre da fidelidade de Deus à sua palavra. Porque Deus sempre será fiel à sua palavra. E a fidelidade de Deus traz tanto bênção quanto maldição. A fidelidade de Deus à sua palavra traz bênçãos sobre aqueles que se submetem à sua palavra. Em contrapartida, a fidelidade de Deus à sua palavra traz maldição sobre aqueles que rejeitam a palavra de Deus e se rebelam contra ela. Fiel é essa palavra. Se já morremos com ele, com Cristo, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Isso é 2 Timóteo 2, versículos 11 a 13. Se formos infiéis, negando a Cristo, Cristo permanece fiel. E a sua fidelidade o leva a retribuir a nossa negação dele, negando-nos também, pois foi exatamente isso que ele prometeu, né? Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai. É isso que Jesus prometeu. E ele será fiel àquilo que ele prometeu. Então, se nós formos infiéis negando a Jesus, Jesus será fiel e nos negará. Porque ele prometeu isso. Deus, Jesus, é fiel unicamente a si próprio. Ou seja, unicamente a sua palavra. Se nos submetermos ao objeto da fidelidade de Deus, se nos submetermos à sua palavra, experimentaremos as bênçãos que decorrem da fidelidade de Deus à sua palavra. Se, no entanto, rejeitarmos a sua palavra e nos rebelarmos contra ela, experimentaremos a maldição que decorre da fidelidade de Deus à sua palavra. E aqui eu coloquei alguns versos, eu vou ler apenas uma passagem para nós não gastarmos muito tempo. Isso aqui é Deus falando a Israel através de Moisés em Deuteronômio 11, versículos 26 até o 28. Eis que hoje eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. A bênção, se cumprirem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que eu hoje lhes ordeno. A maldição, se não cumprirem os mandamentos do Senhor seu Deus, mas se desviarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguirem outros deuses que vocês não conheciam.
Então nós temos aqui a bênção e a maldição que decorrem da fidelidade de Deus à sua palavra. Deus fez uma aliança com Israel, e nessa aliança Deus faz promessas de bênção e Deus faz promessas de maldição. Bênçãos àqueles que forem fiéis, maldição àqueles que forem infiéis. Bênção àqueles que se submeterem à palavra de Deus, maldição àqueles que rejeitarem a palavra de Deus. Então eu quero repetir novamente o que afirmamos até o momento. Deus é fiel unicamente a si próprio, unicamente à sua verdade, unicamente à sua palavra. Se você se submeter ao objeto da fidelidade de Deus, se você se submeter à sua palavra, você experimentará as bênçãos que decorrem da fidelidade de Deus à sua palavra. Se você, no entanto, rejeitar a palavra de Deus e se rebelar contra ela, você experimentará a maldição que decorre da fidelidade de Deus à sua palavra. Agora nós vamos aplicar essa verdade bíblica primeiramente a você, e então a pregação que você deve fazer aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Você certamente deseja experimentar as bênçãos que decorrem da fidelidade de Deus à sua palavra. Certamente é isso que você deseja, porque ninguém em sua consciência levantaria a mão e diria: não, eu quero a maldição que decorre da fidelidade de Deus à sua palavra. Não, ninguém faria isso. Você certamente deseja experimentar as bênçãos que decorrem da fidelidade de Deus à sua palavra. Você não quer experimentar a maldição que decorre da fidelidade de Deus à sua palavra. Isso significa que você deve fazer tudo o que está ao teu alcance para estar submisso à palavra de Deus. Você deve fazer tudo o que está ao teu alcance para se submeter à palavra de Deus. Ou dizendo de uma outra forma, você deve fazer tudo o que está ao teu alcance para não rejeitar a palavra de Deus, nem se rebelar contra ela. E há inúmeras formas óbvias e insuspeitas pelas quais você chega a rejeitar a palavra de Deus, pelas quais você chega a se rebelar contra a palavra de Deus, e algumas dessas formas óbvias e insuspeitas, nós inclusive citamos a introdução dessa mensagem. Se você, por exemplo, acreditar no que ensinam as testemunhas de Jeová, os adventistas do sétimo dia, os mormons, as igrejas universal, internacional, mundial e católica romana, invariavelmente você rejeitará a palavra de Deus, você se rebelará contra a palavra de Deus, visto que tais seitas e igrejas rejeitam e rebelam-se contra a Escritura. Então, se você acreditar no que ensinam essas seitas e igrejas, você rejeitará também, você se juntará a essas seitas e igrejas na sua rejeição à palavra de Deus, na sua rebeldia contra a palavra de Deus. Isso é por demais óbvio. Há, no entanto, também aquelas formas contraintuitivas e nada óbvias pelas quais você chega a se rebelar contra a palavra de Deus, rejeitando a palavra de Deus. E nessa pregação nós trataremos daquela forma que talvez seja a mais contraintuitiva e menos óbvia de todas, que são as novelas, os seriados e os filmes que retratam histórias bíblicas. Você rejeita a palavra de Deus e se rebela contra ela ao assistir novelas, seriados e filmes que retratam histórias bíblicas. Essa afirmação certamente é uma afirmação incendiária, é uma afirmação polêmica, mas ela é absolutamente verdadeira. E para que você entenda por que ela é absolutamente verdadeira, é necessário que você preste absoluta atenção às razões e aos argumentos que serão apresentados a partir de agora. Quantos aqui viram aquele filme O Código da Vinci? Eu vi.
Acho que foi lançado em meados dos anos 2000, alguma coisa assim. Antes de ver o filme O Código da Vinci, eu li o livro no qual o filme se baseia. E embora as personagens e o enredo geral do filme fossem semelhantes ao livro, eles não eram absolutamente iguais. Ocorreram adaptações, ocorreram modificações, tanto no diálogo quanto no comportamento de certos personagens, como também em aspectos específicos do enredo, alterando parte da história. Isso, na verdade, não é novidade. Porque qualquer adaptação cinematográfica ou televisiva de um livro implica necessariamente a modificação de aspectos da história original. Qualquer adaptação televisiva ou cinematográfica de um livro acarreta a modificação dos diálogos, acarreta a modificação, a alteração do comportamento dos personagens e de aspectos específicos do enredo original. Por que isso? Por que qualquer adaptação do cinema ou da televisão necessariamente implica a modificação da história? Isso é assim porque tanto o cinema quanto a televisão são mídias completamente diferentes de um livro. Enquanto um livro descreve o cenário e os personagens para que o leitor construa essas imagens na sua mente, o cinema e a televisão entregam as imagens prontas para o espectador. Ou seja, um livro demanda um engajamento ativo por parte do leitor. Você não lê um livro passivamente. Da mesma forma que você assiste um filme, um seriado ou uma novela passivamente. Quando você vai assistir um filme, ver uma novela, ver um seriado, você se senta na frente do sofá, descansadamente, e você pode desligar 90% do cérebro e você consegue entender a história. Agora, se você está lendo um livro, vocês têm que estar 100%, o cérebro tem que estar 100% focado naquilo que você está lendo. Do contrário, você não entende o que está lendo. Você não entende o comportamento dos personagens, você não entende por que aquele personagem está fazendo aquilo e não algo diferente. É exatamente por isso que aquilo que funciona num livro não funciona no cinema, não funciona na televisão. O que funciona num livro não funciona no cinema, não funciona na televisão. É por isso que sempre que algum diretor, algum cineasta, algum diretor de novela ou seriado vai adaptar uma história que foi escrita num livro, ele já sabe de antemão que ele vai ter que fazer alterações. Ele já sabe de antemão isso, porque ele sabe que aquilo que funciona num livro não funciona na tela da televisão nem na tela do cinema. O que funciona num livro, em termos de diálogo, em termos de personagens em enredo, não funciona nas telas do cinema e da televisão. Essa é a razão pela qual um filme, um seriado, uma novela devem necessariamente alterar aspectos da história original, mesmo aqueles aspectos que muitas vezes são extremamente importantes. Personagens adicionais são criados
E outros personagens que existiam são suprimidos. Diálogos são adicionados, são alterados, aumentados, diminuídos ou até mesmo suprimidos. Consequentemente, aspectos do enredo, muitas vezes importantes e cruciais para a história original, são completamente alterados. Tudo isso também é verdade com relação a todas as adaptações das histórias da Bíblia, seja em filme, seja em seriado, seja em novela. Personagens adicionais que não existem no relato bíblico são criados. E outros que existem no relato bíblico são suprimidos. Diálogos que não existem no relato bíblico são adicionados. E aqueles diálogos que existem no texto bíblico são alterados, aumentados, diminuídos ou, às vezes, até suprimidos. Consequentemente, aspectos do enredo bíblico, importantes e cruciais para o correto entendimento da história bíblica, são completamente alterados. E você, com certeza, se recorda do que a palavra de Deus tem a dizer acerca daqueles que alteram o seu conteúdo, seja pela supressão de algumas coisas ou pela adição de outras. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Não acrescente nada às suas palavras para que ele não o repreenda e você seja achado mentiroso. Isso é Provérbios 30, versículos 5 e 6. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que são escritas neste livro. Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Mais claro do que isso é impossível, né? É isso o que Deus tem a dizer e ordenar acerca de novelas, seriados e filmes que fingem retratar as histórias bíblicas. Não é a palavra de Deus que estes filmes, seriados e novelas estão retratando. Eles estão retratando uma versão falsificada da palavra de Deus. Aquele que modifica a palavra de Deus, seja pela adição, seja pela supressão, será duramente castigado por Deus no inferno. E aqueles que dão atenção a essas versões adulteradas da palavra de Deus, que palavra de Deus já não é mais, terão o mesmo destino. Aqueles que dão atenção a versões adulteradas da palavra de Deus terão como destino eterno o inferno. Porque Deus é fiel unicamente à sua palavra. E não a versões adulteradas dela. Deus é fiel unicamente à sua palavra. E não às novelas da Record. Deus é fiel unicamente à sua palavra. E não ao seriado de Chosen. Ah, mas eu vi na novela lá. Pois é, mas não está na Bíblia, né? Então não é a palavra de Deus. Então Deus não está comprometido com o que aconteceu naquela novela, com aquela que aquela novela falou. Deus não está comprometido com o que o falso Jesus do The Chosen falou, porque o Jesus verdadeiro não falou aquelas palavras e não se comportou daquele modo.
aqueles que dão atenção a versões adulteradas da palavra de Deus, necessária e invariavelmente rejeitam a palavra de Deus verdadeira e se rebelam contra ela. E aqueles que se rebelam contra a palavra de Deus, rejeitando-a, receberão a maldição que decorre da fidelidade de Deus à sua palavra. Talvez você queira levantar uma objeção aos argumentos e razões apresentados até o momento. Talvez você diga o seguinte: não, as alterações que os filmes, novelas e seriados fazem são tão pequenas, essas alterações, que elas nem fazem diferença alguma. E a resposta que eu dou à tua objeção é esta: qualquer alteração, por menor que seja, faz toda a diferença. E se você não acredita em mim, pelo menos acredite em Jesus, então. Porque Jesus afirmou o seguinte: em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Isso é Mateus 5, versículo 18, tá? E, em Mateus 5, 18, traduz a palavra grega iota. A palavra grega iota é a palavra para a menor letra do alfabeto grego, que é extremamente parecido com o nosso I. E o iota, a menor letra do alfabeto grego, corresponde a iod, que é a menor letra do alfabeto hebraico. A menor letra. Tio, que para nós é aquela cobrinha que a gente coloca em cima do A e de outras letras. Tio, em Mateus 5,18, traduz a palavra grega keraia, que é uma palavra que se refere a um pequeno traço que distinguia as letras hebraicas que eram muito parecidas entre si. Se você já viu o alfabeto hebraico, você terá percebido que há letras que são extremamente parecidas. E imagine-se num período em que não havia computadores, não havia processadores de texto, não havia máquinas de escrever, tudo era escrito à mão. Imagine-se um período da história em que tudo é escrito à mão, em que você tem que escrever letras extremamente estranhas, muitas das quais são parecidas. Tem que ter um método para que você indique: olha, essa letra aqui é muito parecida com aquela, e eu quero que o meu leitor saiba que essa letra aqui é essa letra aqui e não aquela. Então, os escribas hebraicos, judeus, eles tinham um costume de, para diferenciar uma letra que era muito parecida de outra, eles colocavam um pequeno tracinho ali para dizer: olha, a gente sabe, todos nós sabemos que essa letra é muito parecida com a outra, e nós estamos combinando aqui que sempre que for essa letra, eu vou colocar esse tracinho aqui nessa posição. E quando for aquela outra letra, eu vou colocar esse mesmo tracinho numa outra posição, um pouquinho diferente. Para que todos nós aqui saibamos que essa letra é essa letra e aquela outra lá é outra. Tá? Então é isso. O tio, em Mateus 5,18, traduz a palavra grega keraia, que se refere a esse traço que distinguia as letras hebraicas que eram muito parecidas entre si. Considere isso. Considere isso. O respeito que Jesus tem pela palavra de Deus é tal que mesmo a menor letra é de extrema importância. Mesmo a menor letra é de extrema importância. Mais do que isso, a estima que Jesus tem pela palavra de Deus é tal que mesmo o menor sinal gráfico que era usado para distinguir entre uma letra e outra é de valor crucial para Jesus. Sendo que Jesus considera como extremamente importante e de valor crucial a menor letra da palavra de Deus e o menor sinal gráfico presente nela,
segue-se que para Jesus, a alteração da menor letra e do menor sinal gráfico, originais da palavra de Deus, a alteração disso constitui a alteração significante e deturpadora da palavra de Deus. Jesus, portanto, derruba por terra a tua objeção. Né? Qual era a tua objeção? A tua objeção era a seguinte: não, a modificação que filmes, seriados, novelas fazem modifica aqui e ali, cria um personagem ali e outro, modifica um diálogo, cria um diálogo que não existia, aumenta aquele outro diálogo que existia. Não, isso não é de grande importância. Para Jesus é. Porque Jesus considera de extrema importância mesmo a menor letra e mesmo um menor sinal gráfico que há na palavra de Deus. Então é falso que alterações pequenas à palavra de Deus não fazem diferença. Qualquer alteração na palavra de Deus, mesmo a menor que seja, mesmo que seja a alteração de um pequeno traço gráfico, faz toda a diferença para Jesus e deveria fazer toda a diferença para você. E para demonstrarmos isso, nós faremos uma breve análise de como o seriado The Chosen retrata Judas Iscariotes e o seu relacionamento com Jesus. The Chosen retrata Judas como um verdadeiro crente, como um verdadeiro discípulo de Jesus. Que apesar das suas boas intenções e desejo de ver o reino de Deus inaugurado e manifestado pelo seu mestre, ele não entende corretamente a mensagem de Jesus e a sua missão. Mas ele é um cara bom, bem intencionado. Ele é um cara bom, ele é um cara do bem. O único problema dele é que ele não entende. Mas ele não é mau. Não, ele não é mau. Ele é um verdadeiro crente. Ele é um verdadeiro discípulo. Em uma determinada cena, eu não sei se essa cena já foi... Acho que é uma cena de uma nova temporada que ainda não foi lançada na Netflix, mas ela está disponível no YouTube como uma espécie de trailer, né, da nova temporada. Em uma determinada cena, Judas tenta convencer a Jesus, isso já deve ser na última semana, né, antes da morte de Jesus. Jesus já entrou triunfalmente em Jerusalém. Em uma determinada cena, depois da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, Judas tenta convencer Jesus a aproveitar a sua crescente popularidade, porque Jesus entra triunfalmente, né? E a população toda saúda Jesus. Né? Eles estão cantando para Jesus: Hosana, Hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Né? Então, Judas tenta convencer Jesus a aproveitar a sua crescente popularidade para reclamar para si próprio o trono de Davi. Judas está dizendo para Jesus: Jesus, toda a população está do teu lado, Jesus. E o Senhor é filho adotivo de José. José era o herdeiro do trono de Davi. E José adotou o Senhor como filho. O Senhor é o herdeiro do trono de Davi. O povo está do teu lado, Jesus. O Senhor deve aproveitar essa crescente popularidade para reclamar para si o trono de Davi e assim opor-se ao domínio romano sobre Israel. Unir o povo que está do teu lado contra os romanos. Na cena dá para perceber que o Jesus, né, ele está ouvindo Judas, mas a expressão que Jesus faz demonstra que Jesus não está gostando muito do que Judas está lhe aconselhando.
Jesus então pergunta a Judas se ele, Judas, continuaria crendo nele, em Jesus, mesmo que Jesus não siga o seu conselho. Judas afirma que sim. Judas diz sim, ainda que o Senhor não siga o meu conselho, eu vou continuar crendo no Senhor, mas ao mesmo tempo, Judas demonstra irritação com Jesus. E a irritação de Judas é porque ele não entende por que Jesus o escolheria como discípulo. Por que Jesus o escolheria para fazer parte desse grupo seleto de pessoas, se Jesus considera que ele, Judas, não tem nada a oferecer? Se ele, Jesus, por que Jesus escolheria Judas, se Jesus não valoriza aquilo que Judas poderia contribuir para o grupo ali de discipulado? Porque uma coisa você tem que entender é o seguinte: o Jesus do The Chosen não é o Jesus da Bíblia. É isso que eu quero provar. Acho que na primeira temporada, deve ter sido na primeira temporada, que Jesus está preparando o Sermão do Monte e Jesus pede conselho para Mateus. Mateus, o que tu acha que eu devo colocar aqui no Sermão do Monte? Algo que completamente diferente do Jesus da Escritura, né? O Jesus da Escritura não fica perguntando para os seus discípulos: o que vocês acham que eu devo pregar aqui agora? Não. O Jesus da Escritura sabe exatamente o que deve pregar e o que deve falar. Mas então Judas, né? Esse Judas falso do The Chosen, provavelmente ele viu Jesus se aconselhando com Mateus acerca do que deveria ser pregado no Sermão do Monte, e esse Judas falso do seriado, pensa: bom, Jesus nos escolheu aqui porque ele está pensando que cada um de nós tem algo a contribuir. Então Judas diz: sim, eu vou continuar crendo no Senhor, ainda que o Senhor não siga o meu conselho. Mas por que o Senhor me escolheu então? Se o Senhor não aceita os meus conselhos? Qual é o valor de eu estar aqui, se aquilo que eu falo para o Senhor rejeita? Diante dessa irritação de Judas, Jesus replica que Judas tem uma escolha a fazer. Judas deverá escolher se ele pertence a Jesus ou não. E Jesus continua afirmando que por um tempo, o coração de Judas pertenceu a ele, pertenceu a Jesus, mas agora já não mais. Judas então afirma que ele tem o desejo de continuar pertencendo a Jesus e que o seu coração continuará pertencendo a Jesus. Jesus então responde para Judas: então eu vou orar por você. Eu vou orar por ti. E daí a cena termina. Você deve ter percebido que a caracterização que esse seriado, The Chosen, faz de Judas é completamente antibíblica. Em nenhum momento os evangelhos apresentam Judas como um verdadeiro crente, como um verdadeiro discípulo de Jesus. Em nenhum momento os evangelhos apresentam Judas como sendo alguém tomado por boas intenções e com um desejo sincero de ver o reino de Deus, cuja única falta foi entender errado a mensagem e a missão de Jesus. Pelo contrário, desde o início, os evangelhos demonstram a falsidade de Judas. Desde o início, os evangelhos demonstram a hipocrisia de Judas, a maldade de Judas. Tanto é que
O texto bíblico faz questão de esclarecer, desde a sua primeira menção em cada um dos evangelhos, que Judas trairia Jesus. Quando os evangelhos listam, né, fazem a listagem ali dos que Jesus escolheu para serem apóstolos, todos os evangelhos nos quais a listagem de apóstolos aparece, quando chega em Judas Iscariotes, o que o evangelista escreveu? Judas Iscariotes, aquele que o trairia, aquele que viria a trair a Jesus. Desde o início. Note também como esse diálogo entre Jesus e Judas é completamente impróprio e sem fundamentação bíblica, contradizendo o que os evangelhos nos dizem acerca de Jesus e do próprio Judas. Né? Nesse diálogo, o falso Jesus de The Chosen afirma que em algum momento no início do discipulado, o coração de Judas pertenceu a ele, pertenceu a Jesus. O Jesus Escritura jamais diria isso a Judas ou acerca de Judas. O Jesus Escritura jamais diria que em algum momento o coração de Judas pertenceu a ele. Não, o Jesus Escritura jamais diria isso. Porque olha o que Jesus tem a dizer acerca de Judas. Eu vou ler para vocês aqui João 6, versículos 70 e 71. Não é fato que eu os escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. E ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era quem o haveria de trair. Jesus escolheu Judas para ser um dos 12 apóstolos, exatamente porque Deus determinou desde a eternidade passada, que Judas seria o traidor. Jesus não escolheu Judas com a esperança de que Judas se converteria a ele. Não, Jesus escolheu Judas porque Jesus sabia que Judas era o traidor. Ou para usar a linguagem de Jesus aqui, Jesus escolheu Judas porque Jesus sabia que Judas era o diabo que o trairia. Desde o início do seu ministério, Jesus sabia que Judas era um diabo, um traidor. O coração de Judas jamais esteve com Jesus, nem lhe pertenceu em momento algum. Logo, o Jesus da Escritura jamais diria a Judas o que foi retratado nessa cena de The Chosen. Do mesmo modo, o Jesus da Escritura jamais diria a Judas que ele, Judas, tem que escolher se pertence a ele, a Jesus ou não. O Jesus da Escritura jamais se aproximaria de Judas e diria: Judas, tu tem uma escolha a fazer. Tu tem que escolher se tu pertence a mim ou não. O Jesus da Escritura jamais diria isso para Judas. Porque ao colocar essas palavras na boca de Jesus, os produtores desse seriado apresentam a falsa possibilidade de que Judas poderia ter escolhido não trair Jesus. Né? Nós estamos na última semana que vai culminar com a morte de Jesus e depois a sua ressurreição. Nós estamos na última semana e Jesus diz para Judas: Judas, tu tem que escolher se tu pertence a mim ou não. Quando os produtores da série fazem Jesus falar isso, eles estão abrindo a possibilidade para, Judas poderia não trair Jesus. Judas poderia ter escolhido ser fiel a Jesus e não trair a Jesus. É isso que eles estão afirmando com essa cena, com esse diálogo. E não é o nosso objetivo aqui nos perdermos no debate acerca do livre-arbítrio que ocorre há séculos entre monergistas e sinergistas. Não, a questão não é se Judas tinha o livre-arbítrio para trair
trair Jesus ou então para, não, eu não vou trair Jesus. Permanecer fiel a Jesus. A questão não é essa. A questão a ser respondida é a seguinte: Judas é livre para agir de modo contrário ao que o decreto de Deus estabeleceu desde a eternidade passada? Essa é a questão. Deus estabeleceu desde a eternidade passada que Judas seria o traidor. Deus decretou isso. Haverá um judeu no primeiro século que nascerá mais ou menos no mesmo período de tempo em que o meu filho nascerá da Virgem. Esse homem se chamará Judas, filho de Simão Iscariotes. Ele vai trair o meu filho. Deus determinou isso antes de ter dito: haja luz. E a questão é, tendo Deus determinado isso antes da criação do mundo, será que Judas tinha a liberdade e o poder de contrariar aquilo que Jesus e que Deus já haviam determinado? Olha, ouça o que Jesus, ao mencionar os seus discípulos na sua oração sacerdotal, tem a dizer acerca de Judas. Isso aqui é João 17, tá? Versículos 11 e 12. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste. Guardas, desculpe, eu li errado aqui, eu vou ter que começar de novo porque eu fiz a pontuação errada aqui. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, os que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, os que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Essa expressão filho da perdição e outras expressões semelhantes, tais como filhos da ira, filhos da desobediência, filhos da luz, essas expressões são chamadas de semitismos. Semitismos são frases próprias da cultura judaica, da língua hebraica, expressas em outro idioma, tal como o grego do Novo Testamento. Na cultura judaica, no idioma hebraico, quando não é usada literalmente para tratar da linhagem ou da genealogia de uma pessoa, a expressão filho de transmite a ideia de destino, ou então a ideia de característica de alguém. Então, quando Paulo, em Efésios 2:2, menciona os filhos da desobediência, Paulo se refere a pessoas cuja característica mais marcante é a desobediência a Deus. Eles são filhos da desobediência. Na cultura hebraica, no idioma hebraico, filho da desobediência demonstra a característica daquela pessoa de quem se está falando. Em João 17:2, a expressão filho da perdição não denota uma característica de Judas, mas denota a outra possibilidade, que é o seu destino. Filho da perdição. O destino de Judas sempre foi a perdição. Desde a eternidade passada, e para que a Escritura se cumprisse, foi isso que Jesus colocou na sua oração, né? Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, os que me deste, e eu os protegi, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, desde a eternidade passada, e para que a Escritura se cumprisse, Deus determinou reter a sua graça de Judas. Deus determinou não derramar a sua graça sobre Judas.
de tal modo que Judas permanecesse escravizado ao seu pecado e à sua maldade, levando-o deste modo a trair Jesus. E alguém poderia dizer, mas isso é injusto. Porque que chances então Judas tinha? Não é injusto. É justo. Porque Judas era mau. Judas era pecador. O que é a manifestação da justiça de Deus sobre os pecadores, senão o castigo do inferno? Mas continua sendo injusto porque Deus reteve a sua graça. Pois é, mas se é graça, ninguém pode demandar graça de Deus. Graça é algo que é feito a partir do desejo da pessoa que faz aquilo que ela faz. Por exemplo, se você quiser vender os teus bens, esvaziar as suas contas bancárias e dar para os pobres, obviamente você não vai conseguir dar para todos os pobres que existem, né? Você vai ter que escolher quais os pobres que vão receber parte do teu dinheiro, parte dos teus bens. Faz sentido algum pobre que não foi contemplado pela tua graça te chamar de injusto? E dizer, tu é uma pessoa extremamente má, porque tu deu parte do teu dinheiro para aquela pessoa e não deu nada para mim. Essa pessoa está certa em te criticar? Em te chamar de mal? Ela não está certa, né? Porque se era teu, se aquilo que você deu era teu, a prerrogativa de escolher quem vai receber é tua. É você que determina, eu vou dar os meus bens para essas pessoas e não para aquelas. E não há nenhuma maldade nisso, não há nenhuma injustiça nisso, exatamente porque você não era obrigado a fazer nada por ninguém, né? Ninguém te obrigou a esvaziar as suas contas bancárias, ninguém te obrigou a vender os teus bens para que você repartisse o teu dinheiro aos pobres. Não era a tua obrigação fazer isso, você escolheu fazer isso. Então ninguém pode dizer, tu é injusto porque tu não deu nada para mim. Não. Da mesma forma, Deus não é obrigado a manifestar a sua graça a ninguém. Deus não tem a obrigação de salvar ninguém. Então, se ele determina salvar alguns, derramando sobre eles a sua graça, aqueles que não recebem graça não podem apontar o dedo para Deus e chamar Deus de injusto. Não, Deus não é injusto, porque ele não tinha obrigação de fazer nada a favor de ninguém. Pelo contrário, a condenação que vem sobre aqueles que não recebem a graça de Deus é uma condenação justa. Por quê? Porque a justiça de Deus exige que ele puna os pecadores. Então, na verdade, as palavras nem fazem sentido nessa acusação. Né? Quando alguém diz, não é justo que Deus reteve a sua graça de Judas. Não é justo que Deus determinou desde a eternidade passada que Judas trairia Jesus. As palavras não fazem sentido nessa acusação exatamente porque é extremamente justo que Judas
seja chamado de filho da perdição, é extremamente justo que o destino de Judas sempre tenha sido a perdição, exatamente porque Judas não era uma pessoa boa. Judas era mau, Judas era pecador, como todos os descendentes de Adão o são. Porque quando Deus determina que Judas será o traidor, Deus não está apontando uma arma para a cabeça de Judas e está dizendo, Judas, tu vai trair Jesus, e Judas está diante de Deus dizendo, não, não, por favor Deus, não me obrigue a trair Jesus, eu não quero trair Jesus, porque eu amo Ele muito. Não, Deus não está apontando uma arma para a cabeça de Judas, dizendo, Judas, se tu não trair Jesus, eu vou atirar na tua cabeça. Não. Judas, com muito prazer, traiu Jesus. Judas ficou muito feliz em receber as 30 moedas de prata para entregar Jesus. Porque ele era mau. Ele era pecador. A traição de Judas foi o maior dos seus pecados. Pecado este pelo qual a própria Escritura antevê o seu destino eterno como sendo a perdição. Né? Há vários salmos que falam disso, né? Por exemplo, o Salmo 69, Salmo 109, eu só não vou ler para vocês aqui em função do tempo, mas em casa você pode procurar. Salmo 69, versículos 22 até o 28, e Salmo 109, os primeiros 20 versos desse salmo. Quando você lê, você vai perceber que ali Davi está escrevendo, se eu não me engano, Davi é o autor desses dois salmos, e você vai perceber que o que está escrito ali se aplica diretamente a Judas. Por que Jesus oraria a favor de Judas? Para que Judas fosse fiel a ele, a Jesus? Se Deus já havia determinado que para que a Escritura se cumprisse, Judas deveria, pela sua maldade, trair Jesus. Por que Jesus oraria a favor de Judas? Faz algum sentido? Jesus sabia desde o início que Judas era o traidor. Jesus, tendo conhecimento de que Judas é o traidor, faz algum sentido Jesus dizer para Judas, Judas, eu vou orar para que tu sejas fiel a mim, eu vou orar para que o teu coração pertença novamente a mim. Não, não faz nenhum sentido isso. O Jesus da Escritura orou apenas a favor de Pedro e dos demais apóstolos, dos demais discípulos, mas jamais a favor de Judas. Lá no Evangelho de Lucas, Jesus diz para Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você para que a tua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Aqui Jesus está falando acerca de Pedro e dos 10. Judas está fora dessa oração de Jesus aqui. Porque Jesus sabe que no intervalo entre a sua morte e a sua ressurreição, Judas vai se suicidar. Jesus sabe disso. E se Jesus sabe disso, por que ele diria para Pedro, incluindo Judas, você, quando voltar para mim, fortaleça os irmãos, se Jesus sabe que Judas já não existiria mais? Essa pequena cena de The Chosen, que tem cerca de 4 minutos de duração, criou uma versão caricata e falsa de Jesus, completamente contrária à Escritura. Se nesta cena de meros 4 minutos, esse seriado conseguiu desvirtuar deste modo a pessoa e a obra de Jesus,
quanto maior não será a deturpação da pessoa e obra de Jesus se considerarmos todos os episódios e temporadas desta série supostamente bíblica. Se apenas nesses 4 minutos esses caras conseguiram deturpar a imagem de Jesus dessa forma, o que eles não estão conseguindo fazer em termos de caricatura de Jesus, falsificando Jesus, se nós considerarmos todos os episódios e temporadas desse seriado? E a questão é a seguinte: quando você assume esta ou qualquer outra versão caricata e falsa de Jesus, o que ocorre é que você rejeitará a palavra de Deus, rebelando-se contra ela. Porque ao assumir essa ou qualquer outra versão caricata e falsa de Jesus, você desprezará e rejeitará aquelas passagens bíblicas que apresentam um Jesus diferente da versão falsa na qual você creu. E esse fenômeno pode ser ilustrado a partir dos muitos crimes que são cometidos contra crianças que ocorrem na sociedade na qual vivemos. Você certamente ouviu falar daquelas mulheres que, mesmo depois de ter tomado conhecimento que os seus filhos estavam sendo abusados pelo seu companheiro, essas mulheres permaneceram convivendo com esses homens criminosos e abusadores. Você certamente já deve ter ouvido falar de histórias assim, né? A mulher tomou conhecimento que os seus filhos estavam sendo abusados, mas ela permaneceu com aquele homem, mesmo sabendo o que estava acontecendo. Como explicar esse comportamento completamente oposto do que esperaríamos de uma mãe que ama os seus filhos? A explicação é simples. Aquela mulher está cativa, emocional e psicologicamente aquele homem. Ela está num cativeiro emocional e psicológico. De modo que o cativeiro emocional e psicológico no qual ela se encontra torna ela cega para aquilo que está diante dos seus olhos. De modo que aquilo que está diante dos seus olhos, a verdade dos fatos, as evidências, ela rejeita. Ela rejeita, ela não aceita. E muitas, inclusive, chegam a culpar as suas próprias filhas pelo abuso. Você também já deve ter ouvido de histórias assim, né? Esses tempos, acho que foi semana passada ou retrasada, não sei, eu li acerca de uma menina, acho que menos de 10 anos de idade, que foi encontrada na rua chorando. Um vizinho viu aquela criança chorando, chamou a polícia, né, para averiguar o que estava acontecendo. E quando a polícia chegou, a menina disse que foi expulsa de casa exatamente porque a sua mãe a culpou pelo abuso que ela sofreu. Culpando como se aquela criança de 10 anos tivesse se insinuado por seu padrasto, né? Tivesse tentado seduzi-lo, né? E conseguiu. Por que isso? Exatamente porque a mulher que faz isso, ela está num cativeiro emocional e psicológico. De modo que aquilo que ela vê e que deveria dizer o seguinte: tu tem que se afastar o mais rápido possível desse homem, ela rejeita. Ela rejeita. Ela rejeita qualquer coisa que contrarie o cativeiro emocional e psicológico no qual ela se encontra. Do mesmo modo, as versões caricatas e falsas de Jesus cegam as pessoas
e as cativam de tal modo que elas rejeitam prontamente tudo o que a Escritura tem a dizer, em contrário à crença falsa e doentia delas. De modo que essas pessoas permanecem escravizadas às trevas espirituais de Satanás, visto que é apenas o Jesus verdadeiro da Escritura, com a sua verdade, que pode libertá-las. Então essas pessoas estão cativas a essas versões caricatas e falsas de Jesus. E elas leem a Escritura e elas estão lendo exatamente um versículo ou um conjunto de versículos que contradizem tudo aquilo que elas creem acerca de Jesus, mas elas rejeitam. Da mesma forma como aquela mulher que vê o seu companheiro abusando dos seus filhos, mas ela rejeita os fatos. Então, se você assumir qualquer versão caricata e falsa de Jesus, você rejeitará necessariamente a palavra de Deus, rebelando-se contra ela. Não é à toa, isso é interessante, não é à toa que a série The Chosen faz extremo sucesso entre aqueles que se declaram incrédulos e não cristãos. Não é interessante que incrédulos e não cristãos se agradam intensamente desse Jesus caricato e falso da série The Chosen, ao mesmo tempo que rejeitam prontamente o Jesus verdadeiro, tal como ele é revelado na Escritura? Você chega na casa dessa pessoa, a pessoa está assistindo o seriado, ela está dizendo, nossa, como Jesus é um cara legal, olha só. Como alguém poderia querer crucificar Jesus? Como alguém poderia querer se opor a Jesus? E daí você chega, você deixa a pessoa terminar o episódio, e você abre a Bíblia e começa a falar acerca de Jesus, e a pessoa rejeita o Jesus da Escritura. Ela aceita o Jesus do seriado, mas ela rejeita o Jesus da Escritura. Isso deveria fazer soar todos os alarmes existentes na igreja. Para que os cristãos, pastores e igrejas se atentem para o perigo que é dar atenção a versões cinematográficas e televisivas de Jesus. E este perigo é mortal exatamente porque um Jesus diferente do Jesus da Escritura, um Jesus caricato e falso, não pode salvar nem você, nem os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. E talvez você diria, bom, eu não poderia assistir a esses filmes, seriados e novelas e depois julgar tudo pela palavra de Deus? Certamente essa é uma possibilidade. Mas considere o seguinte, é de conhecimento comum e público que venenos para rato, por exemplo, são compostos quase que na sua totalidade por uma ração que não causa nenhum dano ao rato. É apenas uma pequena porção daquele composto que de fato constitui o princípio ativo, digamos assim, do veneno, que de fato vai matar o rato. Imagine-se com muita fome, você está extremamente faminto, tá? E a única coisa disponível para você comer é veneno para rato. E eu chego para você e eu digo o seguinte, olha, tu sabe, né, que veneno para rato, mais de 90% é uma ração que não faz nenhum mal, e tem uma pequena porcentagem ali que faz o mal. Eu desenvolvi um método em que eu consigo separar
o princípio ativo do veneno daquilo que não faz nenhum mal. Se tu quiser, eu posso separar para ti aqui. A gente vai abrir essas latas aqui de veneno para rato e eu vou separar aqui aquilo que faz o mal daquilo que não faz o mal. E tu vai poder comer e saciar a tua fome. Você acreditaria em mim? A ponto de arriscar a própria vida? Você comeria o veneno de rato que foi supostamente purificado por mim de todo elemento mortal? Certamente você não faria isso, né? Você diria, bah, João, que legal, mas quer saber? Eu acho que eu não vou gostar muito dessa ração aqui. Vamos deixar para uma outra oportunidade, né? Você desconversaria, né? Você seria inteligente o suficiente para dizer não. Tá pensando, nossa, João, né? Quem sabe vou deixar para ti, né? Né? Você seria inteligente o suficiente para não acreditar em mim e nem no meu método de purificação de veneno de rato. Se você inteligentemente não está disposto a arriscar a sua vida neste mundo comendo veneno de rato supostamente purificado, por que você arriscaria a sua vida eterna se alimentando de veneno espiritual? Porque as alterações que as novelas, seriados e filmes, que supostamente retratam histórias bíblicas, as alterações que são feitas, nada mais são do que veneno espiritual para a tua alma. Porque olha só, vou voltando aqui no The Chosen, né? Você tá lá vendo o seriado e daí você vê Jesus se aconselhando com Mateus. Sobre, Mateus, o que será que eu devo pregar aqui? E você acredita, olha só, Jesus é um cara humilde, ele não é prepotente, né? Jesus não fica achando que ele sabe, ele não acha que ele sabe de tudo. Não, Jesus está disposto a aprender com as pessoas. E você realmente começa a acreditar que Jesus é assim. E daí sabe o que vai acontecer? De repente você tem um parente que é homossexual. E você começa a pensar, olha só, se Jesus se aconselhou com Mateus para saber o que deveria ser pregado no Sermão do Monte, eu acho que eu posso aconselhar Jesus com respeito a essa questão do homossexualismo. Pô, Jesus, o problema é que o Senhor viveu lá no primeiro século, onde havia todo esse preconceito. Agora nós estamos num período em que as pessoas, a mente das pessoas foi mais iluminada, nós temos mais conhecimento acerca da sexualidade humana e como a sexualidade humana é completamente fluida e que as pessoas de repente podem ter nascido com um corpo masculino, mas se entendem como mulheres ou vice-versa. Nós sabemos disso agora, Jesus. Na época o Senhor não podia saber disso. E eu sei que o Senhor vai entender o que eu estou dizendo para o Senhor, porque o Senhor se aconselhou com Mateus. Eu sei que o Senhor não é uma pessoa prepotente. Eu sei que o Senhor não pensa de si mesmo como se o Senhor soubesse que de toda a verdade e que não pode, não tem nada para aprender com ninguém. Eu sei que o Senhor é uma pessoa humilde. Eu sei que o Senhor vai me entender. Isso é veneno espiritual, né? Certamente nenhum de vocês aqui chegaria a essa conclusão. E aqui eu estou supondo, né? Porque
Talvez você chegasse a essa conclusão realmente, né? Mas há muitas pessoas por aí que realmente vão chegar a essa conclusão. Se você tem fome, se você tem tanta fome da palavra de Deus, que você quer ver filmes, seriados e novelas que retratam histórias da palavra de Deus, por que você não vai direto à fonte? Né? Vá direto à fonte. Não procure intermediários. Vá direto à fonte, vá direto à palavra de Deus. Se você tem tanta fome da palavra de Deus, por que você se alimentaria de novelas, filmes e seriados que alteram a história bíblica e envenenam a tua alma e te roubam de Deus? Por que você faria isso quando você tem à tua disposição a palavra de Deus pura, in natura, tanto escrita como em discurso na pregação que é feita nessa igreja? Por que você preferiria consumir o veneno espiritual causado pelas alterações que filmes, novelas e seriados fazem da palavra de Deus, quando Deus te dá um banquete espiritual através da leitura particular que você deve fazer da palavra de Deus e da pregação dessa mesma palavra que é feita nessa igreja? A menos que você tenha maturidade espiritual suficiente e tenha o objetivo apologético de catalogar os erros e heresias propalados por estes ou estas e outras produções televisivas e cinematográficas, não faz nenhum sentido você trocar a palavra de Deus por versões deturpadas e venenosas da palavra de Deus. Não faz nenhum sentido. Existe, sim, uma justificação para você assistir o The Chosen, as novelas da Record, ou qualquer outro filme, ou novela, ou seriado que se faça. Mas a justificação é a seguinte: eu não quero olhar esse filme, essa novela, esse seriado para edificar a minha alma. Não, a justificação não é essa. A justificação é, eu vou olhar isso aqui porque eu quero catalogar todos os erros e heresias que estão sendo ensinadas ali, para então alertar as pessoas. Não é, eu quero assistir porque eu quero edificar a minha alma. Não. Se você quer edificar a tua alma, leia a Bíblia e vá para a tua igreja e ouça a pregação que é feita na tua igreja. É isso que você deve fazer quando você quer edificar a tua alma. E também não é qualquer um que deve. Como é que eu posso colocar? A pessoa que vai se dedicar a catalogar erros e heresias, ela deve ser uma pessoa madura espiritualmente. Ela deve ser uma pessoa que está completamente firmada no alicerce sólido da palavra escrita de Deus. Porque é perigoso catalogar erros e heresias. Exatamente porque os erros e as heresias são criados para enganar as pessoas. E se a pessoa não tem um fundamento sólido, se a pessoa não tem a maturidade suficiente, ao tentar catalogar erros e heresias, ela mesma vai acabar sendo enganada por esses erros e heresias. E curiosamente, hoje mesmo eu estava ouvindo um apologeta cristão muito famoso lá nos Estados Unidos falando exatamente acerca disso.
no ministério dele, de apologética, na região lá onde ele vive, ele mora, o mormonismo, né? A igreja mórmon é muito forte. Então ele começou o ministério dele exatamente evangelizando os mormons. E para evangelizar os mormons, ele teve que usar métodos apologéticos, né? A apologética nada mais é do que a defesa da fé cristã contra os ataques, contra os erros, contra as heresias de seitas, de seitas, né? De igrejas falsas. Então, para que você possa, com efeito, pregar o evangelho para alguém que crê no ensino mormon, você deve, em primeiro lugar, entender o que a igreja mormon ensina. O que significa que você deve comprar toda a literatura. E você deve estudar. Agora, imagine um crente extremamente fraco lendo a literatura mormon para entender o que aquela seita ensina, para depois tentar evangelizar essas pessoas. Um crente fraco, ele vai estar lendo aquilo ali, daqui a pouco ele vai se convencer pelos erros que ele está lendo. Ele deveria ler para entender todas as distorções que aquela seita ensina, e no fim ele está sendo enganado por aquilo. Então, eu estava ouvindo esse apologeta hoje, e ele estava dizendo que no ministério dele, quando pessoas voluntárias de outras igrejas iam com ele nesse ministério de evangelização, ele sempre cuidava de ter o seguinte critério: olha, eu quero apenas pessoas que tenham maturidade o suficiente para se engajar, para se sujarem no erro, né? Eu vou usar essa expressão, né? Para se defrontarem com um erro e não se deixarem enganar pelo erro. Porque, do contrário, se a gente pegar pessoas crentes que estão agora iniciando, ou de repente até crentes que já têm uma certa... já são crentes há mais tempo, mas ainda assim permanecem não muito maduros, no final a gente vai estar prejudicando esses nossos irmãos fracos. Né? Porque a gente vai estar colocando eles no meio do perigo, no meio da batalha, eles não estão preparados, em vez de eles entenderem um erro, para combaterem um erro, eles vão ser enganados pelo erro. Então, de repente, você estava pensando, nossa, que contraditório, né? O João está aqui nos ensinando a não assistir o seriado The Chosen, e, no entanto, ele está descrevendo cenas desse seriado. E, na verdade, eu não gosto, essa é uma particularidade minha, eu não gosto de nenhum filme ou seriado religioso. Eu não gosto. Sabe por que eu não gosto? Porque se eu quero olhar um filme, se eu quero olhar um seriado, eu quero me divertir enquanto eu estou olhando. Né? É um entretenimento. Né? Eu quero passar o tempo. Eu quero ver um filme. Eu quero ver um seriado. E eu não consigo me divertir eu vendo pessoas falando heresias daquilo lá. Eu não consigo me divertir. Então, particularmente, eu não gosto de nenhum filme, eu nunca vi nenhum filme evangélico, nunca vi nenhum seriado evangélico ou religioso, porque eu não gosto, eu quero me divertir, eu não quero ficar irritado porque eu tô vendo, aquele cara lá é para ser um pastor, mas tá ensinando heresia, só que a heresia tá sendo passada pelo filme como algo verdadeiro, eu começo a ficar irritado. E eu não quero ver um filme para ficar irritado. Eu quero ver um filme para me divertir. Então, na verdade, o que eu estou falando aqui para vocês acerca do The Chosen foi apenas essa pequena cena que eu encontrei no YouTube de a temporada. Eu nem sei ainda se essa temporada foi lançada ou não do seriado. É apenas uma pequena cena que eu vi. O seriado mesmo eu não tenho nenhum interesse em ver. Se um dia eu for ver, eu vou ver unicamente para catalogar todos os erros e heresias ali, mas eu não vou ver como, eu quero edificar a minha alma, ou então eu quero passar um tempo. Não, se eu quero passar tempo, eu vou ver qualquer outra coisa, não um seriado que retrate histórias bíblicas.
por que você escolheria como entretenimento algo que você sabe que vai contrariar a Escritura? Que entretenimento é esse? Que diversão é essa? Né? Ah, não, eu quero passar o tempo, ou então eu quero ver uma coisa aqui no Netflix, eu vou, The Chosen ali, histórias da Bíblia, a vida de Jesus, o ministério de Jesus. Não, que entretenimento é esse que você sabe que você está sendo enganado? Como você pode se divertir sabendo que milhões de pessoas ao redor do mundo estão crendo realmente que aquele Jesus falso é verdadeiro? Como você pode se divertir sabendo disso? Se você consegue se divertir sabendo que milhões de pessoas estão sendo enganados por aquele falso Jesus do The Chosen, eu começo a desconfiar que você é um psicopata. Se você consegue se divertir com engano, você não é muito cristão, você não é muito discípulo de Jesus. O engano não pode trazer diversão para um discípulo de Jesus. O engano não pode trazer diversão e não pode ser fonte de entretenimento para um discípulo de Jesus. Se você quer se divertir, se você quer passar o tempo, assista qualquer outra coisa. Isso parece contraditório, né? Porque a gente pensaria, bom, quando um cristão vai se divertir, ele vai ver a novela da Record, que tá passando lá histórias da Bíblia. Ou então ele vai ver na Netflix ou no SBT o The Chosen. Quando o cristão vai se divertir, ele faz isso. Não, ele não faz isso. Você não pode se divertir com um engano. Você não pode se divertir com um erro. Você não pode se divertir com uma versão caricata e falsa de Jesus. Uma versão caricata e falsa de Jesus não pode ser fonte de alegria, divertimento e entretenimento para você. Eu vou terminar a pregação com isso. Eu não consegui chegar ao final aqui do que eu preparei, mas eu vou terminar a pregação com isso. O engano, a deturpação da palavra de Deus, versões caricatas e falsas de Jesus não podem ser fontes de divertimento, alegria e entretenimento para você, se você de fato crê no Jesus como ele é apresentado na Escritura. Amém.